Boa noite. Vamos seguir com o nosso estudo sobre uma visão histórica, superficial, resumida, da história do cristianismo. Hoje, dia 4 de maio, num domingo, e vamos falar hoje sobre a Inquisição. Nós já falamos sobre diversos assuntos e hoje vamos fazer uma panorâmica sobre a Inquisição, que é um movimento muito amplo, e eu creio que o resumo, por mais que eu tente colocar os pontos importantes, com certeza muitos ficarão sem abordar. Deixa eu arrumar aqui isso. Ficarão sem abordar, porque é um movimento muito amplo, é uma história muito rica, né, diria eu, e isso acaba dificultando para fazer uma abordagem. Então seria aqui um histórico um pouco mais resumido. Salvo engano, hoje é o nosso 9º encontro de estudos dessa visão histórica do cristianismo. E creio que encerraremos no encontro de amanhã, dia 5 de maio, onde faremos uma apresentação dos chamados pais da igreja, dos chamados pensadores da igreja, os apologistas, tanto da antiguidade como modernos, como os contemporâneos. Conversar um pouco sobre isso. E hoje sobre a Inquisição. Antes, eu recebi uma pergunta. Nós falamos ontem sobre a reforma religiosa e veio-me uma pergunta como mensagem no meu Instagram, e a pessoa perguntou-me se a reforma religiosa foi restrita à Igreja Católica Apostólica Romana ou também afetou a Igreja Ortodoxa Oriental ou a Igreja Católica Apostólica Oriental. Não. A reforma religiosa foi dentro do âmago da Igreja Católica Apostólica Romana. Nada tem a ver, nada afetou a estrutura da Igreja Católica Apostólica Oriental ou Ortodoxa, se assim quiserem. Por isso que é chamado de cisma do Ocidente. Quando da separação em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Oriental, chamou-se cisma do Oriente. E a reforma religiosa é chamada cisma do Ocidente porque se deu exclusivamente na Igreja Católica Apostólica Romana. Acho que respondi a pergunta que me foi feita. E agora vamos, conversar sobre esse período da chamado Inquisição, que vai lá do século XII até o século XIX. Então, vejam, um período de 7 séculos. A gente vê muito falar da Inquisição no século XVI, século XVII, século XVIII, ou século XVII, século XVIII, porque a nós aqui afeta mais a Inquisição espanhola, a Inquisição portuguesa, mas a Inquisição não foi algo assim de pouco tempo, foi um movimento, um conjunto de instituições. Por que nós dizemos que a Inquisição foi um conjunto de instituições? Porque não foi somente a Igreja Católica Apostólica Romana. Havia a Igreja Católica Apostólica Romana e havia o Estado. O Estado também atuava no processo inquisitorial. E instituições, porque nós tivemos o Tribunal Público contra os hereges lá no início do século XI, tivemos o Tribunal do Santo Ofício mais no século XVI, XVII, XV, XVI, XVII, ou melhor, XVI, XVII, XVIII. Então, são várias instituições, mas todas elas, digamos que motivadas pela Igreja Católica Apostólica Romana para combater as chamadas heresias, para combater as heresias ou outras práticas que poderíamos dizer desviantes em relação à ideia da igreja. Então, quando se fala em Inquisição,
tem que se entender, é um conjunto de instituições, não foi exclusivamente a Igreja Católica. Ela foi motivado por um elemento religioso, por assim dizer, capitaneado pela Igreja Católica, mas havia a forte presença do Estado. A execução das penas, por exemplo, só o Estado executava, a Igreja não executava penas. Ela inquiria, processava, julgava, sentenciava, mas ela mesma nunca aplicou penas. Cabia ao Estado aplicar as penas, em especial as penas corporais e as penas de confisco de bens. Então, por isso que a gente diz que é um conjunto de instituições. E o objetivo era muito claro, né? A Inquisição, o objetivo era combater a heresia e manter a ortodoxia religiosa e, de certa forma, controlar a conduta dos católicos, dos cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Inquisição ela ocorre no Ocidente, ela não ocorre no Oriente, ela não faz parte da estrutura da Igreja Católica Apostólica Oriental, das chamadas igrejas ortodoxas. Ela é típica, ela é exclusiva, é um movimento exclusivo da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, então é um movimento no Ocidente, na igreja, por assim dizer, do Ocidente. E a ideia era combater as heresias e manter a ortodoxia católica. Por isso que a Inquisição ela vem depois do cisma do Oriente, depois da separação da Igreja em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Oriental ou Ortodoxa. As duas igrejas se chamam Igrejas Católicas Apostólicas. A gente resume chamando assim, Igreja Ortodoxa, mas na verdade são, o nome adequado, o nome correto é Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica do Oriente, e aí sim, Ortodoxa. A gente põe esse termo para facilitar, para aglutinar, porque são várias igrejas. Mas ambas se dizem católicas porque têm o aspecto universal. E se dizem apostólicas porque advêm dos apóstolos. Ok? Então a Inquisição vem desenvolve-se no tronco Igreja Católica Apostólica Romana. E ela é dividida, eu diria, né, os historiadores dividem em duas fases. Até recentemente vi um comentário numa das lives da história da igreja, salvo engano, a live sobre as cruzadas, uma pessoa fez um comentário um pouco mais efusivo, e até disse, mas o historiador, né, ele se referia a mim, não citou fontes. Eu não cito as fontes porque são fáceis de serem confirmadas. Basta digitar o tema. E digita o tema, tem lá N fontes, mas são muitas fontes, são vários historiadores. Vários historiadores. Né? Então não dá para se concentrar em um. E são dizeres, e tudo que eu trouxe ali, são dizeres da historiografia. Inclusive sobre um item que foi falar, que eu disse lá, sobre a teoria de uma ideia de redução da demografia, né, da Europa às cruzadas. Isso não, a pessoa escreveu, nunca ouvi falar disso, então estude um pouquinho mais a história, porque há fontes e várias falando da alta densidade demográfica na Europa e da relação entre cruzadas e densidade demográfica. Então, sugiro que consulte vários. Diz, você não citou fontes, são várias. Né? Inclusive livros didáticos escolares. Se você buscar os livros didáticos escolares, você verá tranquilamente isso. Por exemplo, o historiador Barnes, que é um dos historiadores mais antigos, principalmente de livros didáticos, o Barnes trabalha essa ideia profundamente, né, profundamente. E vários outros historiadores, né, Hilário também, é um historiador dos livros didáticos, traz isso também. Então tem fontes sim que associam as cruzadas a uma ideia de densidade demográfica, né, da Europa, da alta densidade demográfica. E
alguns desses historiadores, eles indicam a pré-cruzada, a chamada Cruzada dos Mendigos, com esse subterfúgio. Então, não é uma invenção da minha cabeça. Me desculpe a pessoa que lá postou, me desculpe, não é invenção da minha cabeça. Tá? Eu aqui não estou citando fonte. Por exemplo, se você digitar lá Inquisição, tudo que eu falar aqui você vai encontrar em diversos livros, livros eletrônicos, e-books, livros físicos, vamos encontrar. Aliás, aqui sobre assunto de cruzada, eu tenho aqui N livros que estão aqui, tem da Inquisição também, está aqui em cima, N livros. Então, tudo que eu estou falando aqui são elementos que constam na história. Agora, existem historiadores de correntes diferentes. Então, nós encontraremos historiadores que falarão diferente de outros. Alguns vão dizer, olha, a densidade demográfica tem a ver com as cruzadas. Outros vão dizer, não tem. Agora, depende das escolas historiográficas. Só isso. E a mesma coisa para a Inquisição. Então, há um grupo de historiadores, um grupo que trabalha com duas fases na Inquisição, que eles chamam de fase medieval e fase moderna. Fase moderna não quer dizer contemporânea. Fase moderna quer dizer da Idade Moderna, daquele período lá dos séculos XV, 16, 17, 18 e até também o século XIX, com um pouco menos de efusão. Então, duas fases para a Inquisição. E lembrando, movimento religioso de caráter jurídico, ou seja, movimento religioso de caráter jurídico que perdurou por 7 séculos, mais ou menos 700 anos, foi só da Igreja Católica, foi só no conjunto da Igreja Católica Apostólica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, manter a ortodoxia religiosa e controlar a conduta dos católicos. Ponto. E com finalidade investigativa, de julgamento e de punição. Ok? No chamado período medieval, que são os séculos XII a XIV, parte do XV, mais ou menos, o foco do movimento inquisitorial eram as heresias, mas eram heresias específicas, como, por exemplo, a heresia dos cátaros, né, o catarismo, a heresia dos cátaros, os albigenses, né, também. Havia um foco, esse período aí do século XII, ano 1100, ao século XIV, anos 1300. Então, dos anos 1100 a 1300, havia um foco na Inquisição com o mesmo objetivo: combater a heresia, manter a ortodoxia católica, controlar a conduta dos católicos. A Inquisição nesse período era mais focada nessas heresias. Buscavam combater a apostasia, a blasfêmia, a feitiçaria, a heresia, e o foco maior era o movimento cátaro, né, o chamado também catarismo, que se espalhou pela Europa. Um movimento que tomou força, e ele era, de certa forma, contrário às ideias católicas. Então, o primeiro movimento da Inquisição, lá no século XII, século XIII, por aí, foi focado para essa heresia dos cátaros. Tanto que o primeiro tribunal, chamado Tribunal Público contra as Heresias, foi instalado em 1022, lá na França. Em 1022, lá na França. Então, vejamos que é algo que vem desde o século, nesse caso 1022, é século XI ainda, né? Século XI. 1184 foi a bula, né? Nós vamos falar sobre isso. Então, é esse primeiro movimento contra os cátaros. Resumidamente, bem resumidamente, quais eram os pontos defendidos pelo catarismo, pelos cátaros, que eram um número grande na Europa, tão grande que preocupou a Igreja Católica?
Na ideia dos cátaros em relação, por exemplo, a Deus, eles entendiam um processo maniqueísta, algo de bem e mal. Havia o Deus bom e havia o Deus mau na ideia dos cátaros. Para eles, o Deus bom era o Deus do Novo Testamento, o Deus trazido por Jesus. Para eles, o Deus mau era o Deus do Antigo Testamento, o Deus bravo. E para os cátaros, a ideia era que tudo que era material, ou seja, a terra e os corpos, foram criados pelo Deus mau. E o que é bom, a alma, né, foi criado pelo Deus bom, a alma. Mas quando a alma se encontrava no mundo material, se encontrava nos corpos, ela se corrompia por causa dos corpos. Ela se corrompia por causa do mal. Então, lógico, é uma ideia dos cátaros. E isso vinha, então, como aquelas ideias até um tanto pagãs, né? Como nós temos o próprio maniqueísmo, né, no sentido estrito, que é a chamada doutrina de Mani, lá da Pérsia Aquemênida, daí que veio o nome maniqueísmo, porque a ideia da doutrina de Mani, da Pérsia Aquemênida, era a luta entre o bem e o mal. Então havia o Deus, né, Ormuz, o Deus do bem, Arimã, o Deus do mal. Então essa luta maniqueísta, bem, mal, certo, errado, maniqueísmo. E os cátaros traziam isso, dizendo que o mundo material foi criado pelo Deus mau e a alma criada pelo Deus bom. E a alma em contato com o corpo, ela se corrompia nesse corpo. Era uma das teses. Com relação a Jesus, por exemplo, os cátaros tinham Jesus como referência, como Filho de Deus. Mas para os cátaros, Jesus não teve um corpo físico. Por quê? E não poderia ter tido corpo físico? Porque para os cátaros, o corpo foi criado pelo Deus mau. E Jesus era o Filho do Deus bom. Então Jesus tinha um corpo fluídico. Jesus não tinha um corpo físico, segundo a teoria dos cátaros, segundo o pensamento do catarismo. E eles então diziam isso. Então Jesus era um agênere. Então ele não tinha um corpo e por causa disso ele também não morreu, porque ele não tinha um corpo. E por causa disso ele também não ressuscitou, ou seja, não reapareceu. Por quê? Porque ele não tinha corpo. Então essa doutrina do corpo fluídico de Jesus vem lá dos cátaros. E no meio espírita isso surgiu. Essa teoria do corpo fluídico de Jesus no meio espírita, ela vem com Jean-Baptiste Rustem, contemporâneo de Kardec, que defende a ideia do corpo fluídico. A TMC Menezes diz aqui, então Rustem era cátaro. Não, não era cátaro, porque o movimento cátaro desapareceu. Mas a teoria vem dos cátaros. Vem dos cátaros. Então veja, não foi uma coisa trazida pelos espíritos que falaram a Rustem. Isso já era uma teoria que vigia, né, já vigeu, né, em outros tempos a teoria dos cátaros. Com relação a Deus, também havia uma lógica dos cátaros que Deus era masculino e Deus era feminino, que havia a perfeita harmonia do feminino e do masculino em Deus. Imagina isso no mundo patriarcal, hein? Então falava isso. E que a sabedoria divina, né, a Sofia, era a parte feminina de Deus. Que a sabedoria vinha da parte feminina de Deus. É o que é, no grego, né, Sofia, né, o conhecimento, sabedoria. Aqui o Leandro diz, Miramês também apresenta essa ideia de corpo fluido. Sim, e outros espíritos e muitos outros encarnados. Não vou entrar nesse mérito da teoria do corpo fluídico, mas ela peca por fundamentação, ela peca pela ilogicidade da fundamentação. Mas não vou entrar nesse mérito, isso já é para mim, isso já é coisa antiga, deixa para lá. Mas, né, estamos aqui falando da ideia dos cátaros para esse fim. Então veja, olha por que foi causando preocupação na igreja. Tudo isso que eu disse aqui fere frontalmente os pensamentos doutrinários da Igreja Católica Apostólica Romana. Imagina um Deus feminino masculino,
um Deus cuja sabedoria vem do feminino, um Jesus com corpo fluídico, um Deus bom, um Deus mau, ou seja, uma disputa entre Deus. Embora não fosse politeísta, mas ele quis dizer, olha, existe uma natureza boa, natureza má. Então isso vinha da teoria dos cátaros. Os cátaros também, eles desenvolveram muito forte a teoria que no Gênesis está lá, assim, muito en passant, a teoria chamada ideias de Enoque, né? O enoqueísmo. O que é enoqueísmo? É o personagem Enoque, que lá no Gênesis bíblico diz que foi arrebatado aos céus e ele andou com Deus, né? E não mais foi visto na terra. E dessas ideias do chamado livro de Enoque, por acaso até eu tenho aqui, né? O livro de Enoque é um livro apócrifo, ele não consta do Velho Testamento, mas o interessante, ele não consta do Velho Testamento, mas ele é citado numa das cartas. Eu estou em dúvida se é a carta de Tiago ou se é a carta de Judas, que cita o livro de Enoque. Só que o livro de Enoque não faz parte do cânone do Velho Testamento, nem das Bíblias protestantes, nem das Bíblias católicas. Mas o apóstolo, o missivista, né, o autor da carta, agora me confundo, não me lembro se é a carta de Tiago ou a carta de Judas, acho que é a carta de Tiago, ele cita o livro de Enoque. Né? E lá no livro de Enoque tem umas teorias, né, um tanto assim diferentes, né, um tanto heterodoxas, sobre os anjos decaídos, os anjos que vieram à terra e fecundaram mulheres, e dessas mulheres nasceram os nefelins. E quem eram os nefelins? Os gigantes. Então são essas teorias, e isso os cátaros desenvolviam. Essa teoria era muito fortemente trabalhada pelos cátaros. A teoria do enoquismo, né? O enoqueísmo, que trazia a teoria dos anjos decaídos, dos anjos que se apaixonaram pelas mulheres e fecundaram as mulheres, e dessa fecundação nasceu os nefelins, os gigantes, e ali para os cátaros isso era matéria de fé. Então divulgavam isso, divulgavam a teoria do juízo final, de uma forma que os bons já estariam salvos, os maus iriam voltar para a terra num processo reencarnatório, mas a ideia reencarnatória dos cátaros era a mentepsicose. O que é a mentepsicose? É a teoria de que a alma encarnaria em corpos de animais. Então, quando viesse o juízo final, os bons iriam para o céu e os maus reencarnariam em corpos de animais, ou seja, a metempsicose, que não é comungada pelo pensamento espírita. O pensamento espírita não comunga da mentempsicose. Então os cátaros traziam isso. Agora, pensemos, com tudo isso, se não seriam combatidos. E aí que vem a Inquisição desse primeiro período, chamado medieval, do século XI, XII, XIII, XIV, até século XII a XIV, combatendo as heresias, e a principal das heresias combatidas pela Inquisição foi justamente a heresia dos cátaros. Eu até sugeri a leitura, se quiserem, tem um livro chamado Cátaros, a Heresia Perfeita. É um livro crítico, óbvio, né? Cátaros, a heresia Perfeita. Vale a pena quem quiser se aprofundar nesse assunto. A Menezes diz aqui, parece que a FEB aceitaria as teses de Rustem. Não vou entrar muito nesse mérito, não, nesse detalhe de assunto, Menezes. No passado, não muito distante, o Estatuto da FEB exigia o estudo das obras de Rustem também. Estudar as obras de Kardec e estudar as obras de Rustem. Depois, na revisão estatutária, retiraram esse artigo do estudo das obras de Rustem. Então, mas não vou entrar no mérito se é rustemista, se não é. Isso não nos leva a lugar nenhum, mas só para responder a sua pergunta. Seguindo então, nesse período a preocupação era essa, né? Combater os cátaros, né? Os albingenses. Albingenses e cátaros seriam, para alguns,
seria o mesmo pensamento, porque esse movimento dos cátaros teria surgido e desenvolvido mais fortemente na cidade de Albi. Então vem a ideia de albigênese. Mas há historiadores que separam, que dizem que não é bem assim, que havia lá uma outra característica mais profunda nos albigenses, mas não cabe também aqui aprofundar nisso dentro dessa lógica que nós trabalhamos. O importante é entender que nesse primeiro momento da Inquisição, a chamada fase medieval, voltava-se para combater as heresias, principalmente o catarismo, a heresia dos cátaros. Combater a apostasia. O que é apostasia? É o distanciamento da fé. Por exemplo, eu sou religioso da religião A e me distancio dessa religião A, não quero exercer nada da religião A, mas não deixo a religião A. Ou seja, é o distanciamento da fé religiosa, é o chamado apostasia. E há o crime canônico do apóstata, né? Ou seja, da apostasia. Combater o crime de blasfêmia. O que é blasfêmia? Falar contra a religião que se processa. Falar contra a religião que se processa. Isso é que é importante. Não existe blasfema de um religioso para outro, de uma religião para outra, dentro da mesma o elemento de blasfêmia, né? Então você tem lá o blasfemo, que também era combatido. E a feitiçaria, entendendo por feitiçaria práticas, digamos, transcendentais, práticas que fugiam à ortodoxia religiosa, e nesse caso da feitiçaria, a grande maioria dos denunciados e julgados e condenados foram mulheres, eram a grande maioria. A ideia da feitiçaria, a medicina natural, não é bem aplicável, né, a palavra medicina, digamos, os cuidados da saúde que vinham ali dos chás, né, dos ungüentos. Algumas dessas pessoas eram vistas, se denunciadas como feitiçaria. Então, o que era o combate, né? As heresias, quer dizer, heresia você desrespeitar a prática religiosa, a apostasia, a blasfêmia, a feitiçaria eram os elementos, né? E dentre esses enquadravam-se principalmente os cátaros, não no aspecto da blasfêmia, nem da apostasia e nem da feitiçaria, mas no aspecto da heresia. Depois temos uma segunda fase, que é chamada fase moderna, né? A fase moderna, que vai ali do século XV até o século XIX, mais ou menos. O que é o século XV? Os anos 1400, até o século XIX, os anos 1800. Então estamos falando aí de aproximadamente 400 anos. Então mais ou menos 300 anos da Inquisição é a fase medieval e 400 anos a fase moderna da Inquisição. A fase medieval ela se deu mais na Itália, na França, na Alemanha. Hoje a Alemanha, à época não existia Alemanha, à época não existia Itália, à época não existia França. Era o reino dos francos, o reino dos germânicos e os reinos italianos, né? Os reinos italianos eram 7 reinos que formavam os chamados povos italianos. Você tinha lá diversos, Piemonte, Sardenha e vai embora. Então, vários reinos. Então, a primeira fase se deu nisso, a igreja atuava mais fortemente. Alemanha, no hoje Itália e no hoje França, principalmente. E a fase seguinte, a chamada fase moderna, a Inquisição já toma uma outra força, uma outra dimensão, né? Ela fica mais abrangente. Ela já não fica mais Itália, França e Alemanha, nomes de hoje, para regiões da época. Ela fica em toda a Europa e vem também para a América Católica. E a América Católica, fortemente, a América do Sul.
América Central, a chamada e América do Sul, ou seja, a América Espanhola e a América Portuguesa. Então essa segunda fase do século XV, na verdade o século XVI à frente, é que vem para a América, mas a partir do século XV ela já não é mais só naqueles 3 grupos de regiões, já abrange toda a Europa, já onde estava presente o cristianismo católico apostólico romano, a Inquisição caminhou. E aí tivemos a Inquisição portuguesa, a Inquisição espanhola, que é mais próxima a nós. Mais próxima a nós, que eu digo, em termos da historicidade, da historiografia, já que o Brasil vem de uma metrópole portuguesa, já que países diversos da América Central e América do Sul vêm de uma metrópole espanhola, né, vem da colonização espanhola, vem da colonização portuguesa, e isso então a Inquisição já foi mais abrangente. E o objeto da Inquisição já também se expandiu. Não era só contra cátaros, não era só questão de apostasia, blasfêmia, feitiçaria e heresia. Ela se amplia e principalmente a Inquisição portuguesa e espanhola, mais fortemente a portuguesa, mas a espanhola também muito forte, se voltou para os chamados cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Judeus ou muçulmanos convertidos ao cristianismo. Então, ela se voltou muito para isso. O forte dessa fase, chamada fase moderna, é, além de resquícios do catarismo, resquícios de outras heresias, os cristãos novos. Porque havia ali a desconfiança que os cristãos novos ainda exerciam suas religiões, ainda ali debaixo de um queto, debaixo do pano, exerciam, né? Então os chamados judeus convertidos ou muçulmanos convertidos escondidamente praticavam o judaísmo, praticavam o islamismo, e para a Igreja Católica Apostólica Romana não. Precisamos lembrar, século XV, 1492, já no finalzinho do século XV, virando-se para o século XVI, foi quando se expulsam os muçulmanos, né, os mouros da América, da Península Ibérica, mais precisamente da Espanha. É a chamada Guerra da Reconquista, onde Isabel e Fernando, né, Fernando, rei da Espanha, Isabela, rainha da Espanha, da casa de Leão e Castela, se unem e ali se casam e formam, e tem aquela força de expulsão dos mouros, de expulsão dos portugueses, dos muçulmanos da Espanha, a chamada Guerra da Reconquista, lá 1492, que recebeu uma forte ajuda de Portugal. E por causa disso Portugal ganha uma região, né, e amplia o seu tamanho territorial, né, abrangendo não mais só o Portucale, mas também o Algarves, né, e aí Portugal se amplia. Então, veja, essa Guerra da Reconquista foi também fazendo com que pessoas se convertessem de outras religiões, se convertessem ao cristianismo católico. Isabel e Fernando, né, Aragão e Castela, eles eram chamados de os reis católicos. Então, é importante perceber que esses cristãos novos, ou seja, os judeus convertidos, os muçulmanos convertidos, eram fiscalizados com lupa, para garantir que eles não estivessem exercendo escondidamente o judaísmo, o islamismo. Então, a Inquisição, nessa chamada fase moderna, ela vai mais focada para esse grupo, os chamados conversos, que é o que marca essa segunda fase. Como eu disse, a Inquisição é um conjunto de instituições religiosas e seculares, né? O que é seculares? Civis, não religiosas. Esse conjunto de instituições, e que vigorou 700 anos, mais ou menos, cujo objetivo, combater heresia, fortalecer, manter a ortodoxia religiosa e controlar a conduta dos católicos, inclusive os convertidos.
E esse foco, então, durante esse tempo todo, tivemos alguns acontecimentos que eu poderia dizer marcantes. Como eu disse, em 1022, a criação do primeiro tribunal de julgamento, chamado Tribunal Público contra Heresias, que foi criado na França. Em 1184, a bula Ad Abolendum, né? Ad Abolendum, que foi pronunciada pelo Papa Lúcio III. E essa bula, 1184, ela exigia que detentores de cargos públicos, nobres no geral, né, os condes, burgueses, marqueses, etc., esses eram obrigados a prender hereges. Então veja que era secular. 1184, essa bula do Papa Lúcio III, né, a Ad Abolendum, ela exigia que os seculares, os civis, nobres e ocupantes de cargos públicos tivessem por obrigação prender os hereges. Em 1209, o Papa Inocêncio III, ele cria a cruzada contra os cátaros, a chamada Cruzada Albigenses. Essa cruzada, veja, uma das cruzadas, lembram quando estudamos as cruzadas, que eu disse que elas não foram só lá na Terra Santa? Ela também, tivemos cruzadas que só ocorreram na Europa, e uma delas, essa de 1209, convocada pelo Papa Inocêncio III, foi justamente para combater os cátaros, que é chamada de Cruzada Albigenses. Ela foi para Albi, né, com essa finalidade. 1231, o Papa Gregório IX, o Papa Gregório IX, são tantos Gregórios, o Papa Gregório IX, ele reinicia a força da Inquisição, criando a Ordem dos Pregadores, ou fortalecendo a Ordem dos Pregadores, que também era chamada a Ordem Dominicana, né, a Ordem de São Domingos. Então o Papa Gregório IX, ele reforça essa Ordem dos dominicanos e reinicia um processo de inquisição, aí buscando mais os chamados valdenses, que eram também uma heresia, tal qual os cátaros, com ideias muito semelhantes à dos cátaros. Então essa bula de reinício, lá de 1231, pelo Papa Gregório IX, era para fortalecer a ordem dominicana, para que pudesse punir, perseguir, investigar, punir os chamados valdenses, o que foi mais fortemente trabalhado 200 e poucos anos depois, em 1487. Em 1487, com o Papa Inocêncio VII, quando o Papa Inocêncio VII, ele cria a cruzada contra os valdenses. Só uma paradinha vou dar aqui, porque eu estou gravando aqui no outro aparelho e deu sinal de memória cheia. Então eu vou ter que esvaziar essa memória aqui, né, para poder voltar aqui à condição da gravação, porque senão eu perco a gravação que estou fazendo aqui para depois subir para o YouTube, né? E eu perdi. Agora perdi a gravação, então o YouTube vai ficar faltando. Eu não sei ainda como tirar do Instagram e subir para o YouTube, ainda não sei fazer isso. Depois eu vou ter que ver como é que faz, se eu consigo. Mas vamos seguir a partir daqui. Então estou com esse segundo vídeo, né, aqui avisando para a turma do YouTube que hoje houve uma falhazinha. Eu acho que eu perdi o primeiro vídeo, acho, tá? E continuo gravando aqui agora essa daqui para frente. Se eu conseguir, eu tiro do Instagram e ponho aí no YouTube, mas não garanto. Bom, seguindo então, o Inocêncio VII, né, que eu disse, ele então cria a cruzada contra os valdenses. Veja, uma outra heresia, tal qual os cátaros, muito forte, e lá em 1487, já estamos falando do século XV. Depois nós tivemos, no mesmo século XV, né, 1478, até o século
XIX, né, a Inquisição Espanhola. Então a Inquisição Espanhola começa lá em 1478, vai até 1834, né, ela inicia lá com o Papa Sisto IV, e forte processo inquisitorial, e lembrando, a América Espanhola também objeto dessa Inquisição. E tivemos, em 1536, o início da chamada Inquisição Portuguesa, que afetou a colônia, sim, porque em 1536 já havia a colônia aqui hoje Brasil. E lá então, Portugal, a Inquisição ela fica muito forte, ela vai até 1821. Ela termina com a chamada Revolução Liberal do Porto. Aquela revolução lá do liberalismo, em 1821, é que encerra a chamada Inquisição Portuguesa, 1536 a 1821. Vejam quanto tempo, né? 280 e tantos anos de Inquisição Portuguesa e no Brasil. E é interessante nós observarmos que Inquisição Espanhola, Inquisição Portuguesa mais fortemente, foram julgadas mais de 150 mil pessoas. Foram julgadas. Dessas 150 mil, 3 mil foram executadas. Das 150 mil, 3 mil foram executadas nessa história dessa Inquisição Espanhola, Portuguesa, nesses tempos todos. Tivemos no Brasil, na Inquisição Portuguesa, algo em torno quase de 30 mil, 29.600, 29.500 castigos aplicados. Tivemos na Inquisição Portuguesa 1175, salvo engano, 1100, vamos arredondar, 1200 fogueiras, mais ou menos. E 630, 40 pessoas queimadas, não para a morte, queimadas na face, queimadas no corpo, como marcas da punição. Então veja, é forte, há uma estatística, e isso é histórico, não estou citando fonte, porque tem N fontes para isso, tá? Com pequenas diferenças de números. E a Inquisição Portuguesa, principalmente espanhola, o que nós tínhamos? O Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício era um tribunal, eu diria, um tribunal itinerante. E era um tribunal não permanente, ou seja, ele era convocado sempre que precisasse. Então ele não ficava ali um tribunal, um prédio aberto, não. Ele era convocado, ele era construído sempre que precisasse, sempre que surgisse um caso que necessitasse de averiguação. E ele era itinerante, porque esse tribunal ia para toda a estrutura da Espanha, Portugal e suas respectivas colônias, em especial a América. E era o braço, e esse tribunal tinha o braço secular. O que é braço secular? Não religioso. Embora fosse um tribunal religioso para investigar, julgar e punir, ele não tinha a aplicação das penas. O Tribunal do Santo Ofício nunca aplicou penas. Ele investigava, julgava e punia, mas não aplicava. Punia em que sentido? Sentenciava. Agora, quem fazia a aplicação da sentença? Quem era de fato o aplicador da pena? O Estado. Então, o Tribunal do Santo Ofício ele tinha o seu braço secular. É o que fazia com que a igreja à época dizia que ela nunca havia derramado sangue no Tribunal do Santo Ofício, que ela nunca havia sujado as mãos na execução. E é verdade, porque a execução era a competência do Estado, era o braço secular do tribunal. Em regra, com algumas variantes, como é que eram os procedimentos? Os procedimentos partia de uma denúncia. Logo no início, quando chegava a averiguar, vinha o Tribunal do Santo Ofício para analisar, havia o chamado Édito da Graça. O que é o Édito da Graça? Era um período, em regra, 30 dias, em que as pessoas podiam confessar os seus crimes ou ser denunciada por terceiros. Durante esse período, havia brandura no julgamento e na pena. Normalmente penas mais de cunho religioso, orações e etc.,
desde que, nesse período chamado Édito da Graça, então eles diziam, olha, durante o período de tantos dias, em regra 30 dias, a pessoa podia se autodenunciar e podia denunciar outras pessoas também. E nesse período a pena era mais branda. E agora havia um detalhe, a pessoa se autodenunciava, mas para aceitar e abrandar a pena, ela era obrigada a denunciar outras pessoas. Porque eles partiam da ideia que, se essa pessoa transgredia as regras, ela sabia também de outras que transgrediam. Então a autodenúncia tinha que ser sucedida da denúncia feita a terceiros. E os terceiros denunciados, se aceitassem, concordassem, assumissem a culpa, nesse período do Édito da Graça, ficavam ali, de certa forma, punidas de maneira branda. Passado o Édito da Graça, já mudava de figura. E durante esse período as pessoas eram entusiasmadas, eram incentivadas a denunciar. E qualquer denúncia, anônima. E as denúncias tinham peso acusatório. Não era uma denúncia, vamos averiguar, não, já era visto como uma acusação. A própria denúncia já era vista como prova. Então vejam, imaginem a cena, né, todo mundo denunciando todo mundo. E ali a denúncia já era uma prova, já tinha força de prova, mais do que um testemunho que se tem hoje, né? Hoje, no nosso rito, o testemunho vale, mas ele pode ser contraditado por provas materiais. Entre o testemunho e a prova material vale mais. Mas na época do Tribunal do Santo Ofício, na Inquisição, não. A denúncia já era vista como uma das provas, já era um elemento probatório. Então, vejam como é que acontecia. Então, essa denúncia era então avaliada, era percebida e havia o interrogatório. O interrogatório era uma inquirição. Por isso o termo inquisição, porque a ideia de inquisição não era para punir, era para inquirir. Por isso o termo inquisição. Ou seja, inquirir as pessoas para chegar à verdade. Essa era a ideia. Então, o interrogatório acontecia primeiro com a inquirição. Uma inquirição verbal, ostensiva, menos ostensiva, e com o andar da inquirição, dependendo do comportamento, essa inquirição podia tomar viés de tortura. E a tortura era legal. Havia uma bula, a chamada bula ad extirpanda. A bula ad extirpanda do Papa Inocêncio IV, lá de 1252, autorizava a denúncia. Desculpe, a tortura. Então essa bula chamada ad extirpanda, que foi editada pelo Papa Inocêncio IV lá em 1252, ela autorizava, ela permitia a tortura, mas com um detalhe, não pelas mãos dos clérigos. Então os clérigos não torturavam. O inquisidor, ele chamava o Estado, e o Estado torturava. O Estado torturava, e não os clérigos, porque a bula de Inocêncio IV, lá de 1252, a chamada bula ad extirpanda, ela corrigia isso. Não, corrigindo, ela limitava. Os clérigos não torturavam, era o Estado que podia torturar. Lembra que eu falei que Inquisição é um conjunto de instituições? Então, assim funcionava, né? Então, era uma tortura dentro da regra, dentro da lei. Imaginemos, então, o quão forte era essa ideia inquisitorial, né? Essa bula ad extirpanda. Depois tem uma estudada sobre ela, né? Bula ad extirpanda do Papa Inocêncio IV, lá em 1252. Passado o período da inquirição, que podia ou não ter tortura, vinha o julgamento. Todo o julgamento por um tribunal eclesiástico, Tribunal do Santo Ofício. E vinha a sentença. E as sentenças eram várias. Elas podiam ser multa, elas podiam ser prisões temporárias, ou seja, com temporalidade, podiam ser prisões perpétuas, podia ser condução para as galés, a pessoa seria enviada para as galés, os barcos, como remadores, podia ser o exílio, ser exilada da sua nação, do seu país, podia ser a morte, podia ser confisco de bens,
Além, podia ser também açoites, etc., os chamados castigos corporais, incluindo a morte, podia ser confisco de bens e destruição de bens. Muitas vezes poderia haver o confisco dos bens, confisca a propriedade, mas podia também mandar destruir, por exemplo, a casa, destruir ferramentas de trabalho. Então as penas eram várias, não eram só penas de morte, não era só levada à fogueira. E essas penas de morte, castigos corporais, morte, castigos corporais e confisco de bens, só o Estado podia aplicar. Agora a pena de multa, a igreja podia aplicar. A pena de prisão, clerical. Agora, as penas corporais, confisco de bens e morte, só o Estado. Então, quando a igreja diz, a igreja nunca aplicou pena de morte no processo inquisitorial, ela está dizendo a verdade. Porque quem aplicava a pena era o Estado. Quem sentenciava era o tribunal, e o tribunal era eclesiástico. Então a sentença vinha da igreja, a inquirição era feita pela igreja, exceto a tortura que era feita pelo Estado, legalizadamente pela bula Ad extirpando. E a pena de morte, a pena de castigos, ou seja, penas corporais e a pena de confisco, só o Estado aplicava. A ideia da fogueira tinha um fundo teológico. A ideia da fogueira tinha um fundo teológico. Entendia-se que a fogueira, ela queimava a tal ponto, reduzindo o corpo a cinzas, e ao reduzir o corpo a cinzas, não permitia a ressurreição. Veja que interessante essa lógica. Não estou fazendo apologia contra e nem a favor, não é isso. Veja, qual que era a base teológica? A ressurreição é um prêmio para as almas. Então, se a pessoa foi condenada, ela não vai ressuscitar. E qual era a mais forte, a garantia de não ressuscitar? Era reduzir o corpo a cinzas. Como que, pela fogueira, não tinha como mais reconstituir o corpo. E a pessoa então ficava punida eternamente pela morte, ou seja, ela nunca ressuscitaria, na lógica teológica católica. Então, por isso tinha a pena da fogueira. E muitas vezes, havendo a confissão, mas havendo a punição pela morte, a pessoa tinha duas opções. Se ela confessasse e aquele crime fosse passível de pena de morte, e ela confessasse, ela era morta antes e queimada depois. Se ela não confessasse, ela era morta queimada viva, ou seja, ela ia para a fogueira e morria pela queimadura. Agora, se ela confessasse e mesmo assim a pena fosse de morte, ela era morta antes, matada antes, e depois ia para a fogueira, porque a ideia da fogueira era consumir o corpo para que esse corpo não ressuscitasse. Veja, na cabeça, né, daquele grupo, dentro da base teológica daquele grupo, o quão forte era a pena de morte na fogueira. Era a extirpação da possibilidade da vida da alma. Ela nunca mais voltaria, porque aí ficava no sono eterno, não mais ressuscitaria. Pela teologia da época, da Igreja Católica Apostólica Romana, e alguns historiadores, a grande maioria diz isso, e há historiadores que não concordam com isso. Então deixa eu deixar claro aqui, para que depois não venha lá o rapaz colocar lá que de onde eu tirei isso, de um grupo de historiadores, mas há aqueles que dizem que não tinha essa lógica, mas a grande maioria, inclusive, digamos, apologetas, trabalhavam com essa ideia, de que a fogueira extirpava de tal modo o corpo que não teria condições de ressuscitar. Então vejam como é que seria, tudo isso dentro de uma lógica teológica, tá? De uma lógica teológica. Tá? A Sara diz aqui, a igreja não aplicava diretamente, mas tinha o dedinho. A sentença vinha do tribunal eclesiástico. Agora, a aplicação da pena, não. Né? Era sempre feita pelo chamado braço secular. E no Brasil, tivemos Inquisição? Tivemos. No Brasil tivemos Inquisição. Nós tivemos a Inquisição fortemente colocada no Brasil. No Brasil, foram 285 anos de Inquisição, e focada principalmente nos chamados cristãos novos, naqueles cristãos novos.
E mais ou menos, para se ter ideia, 500 pessoas foram acusadas de judaísmo dos cristãos novos. Mais ou menos 500 pessoas. 400 pessoas foram condenadas a diversas penas. No total, no Brasil, não só para cristãos novos, mas para outros tipos de heresia, por exemplo, aqueles que praticavam o culto aos ancestrais, os escravos que tinham na sua cultura o culto aos ancestrais, na ideia africana, o totemismo, eles também eram acusados. Então, o total de denunciados, segundo a estatística historiográfica, foram 1.819, segundo os registros, 1.819 denunciados. 1.089 homens e 730 mulheres. Agora, como acontecia a Inquisição no Brasil, o Tribunal do Santo Ofício? As pessoas não eram julgadas no Brasil, elas eram julgadas em Portugal. Então, o Tribunal do Santo Ofício não se instalava efetivamente no Brasil. Ele era instalado em Portugal e lá era julgado aqui no Brasil. Então tivemos Inquisição no Brasil? Sim, sim. No nordeste do país, mais fortemente. Tivemos também processos em São Vicente, em São Paulo, mas mais forte, né, no Ceará, por exemplo. Então tivemos fortes presença, porque foram locais para onde os cristãos novos se dirigiam. E esses efeitos da Inquisição macularam, sim, a imagem da igreja, macularam. E em 1965, veja, século XX, 1965, no bojo do Concílio do Vaticano II, o Papa Paulo VI, ele então abole o Tribunal do Santo Ofício e cria lá a chamada Congregação para a Doutrina da Fé. Em março, 12 de março de 2000, na comemoração do ano do jubileu, o Papa João Paulo II pede desculpas pela Inquisição. Pede perdão, na verdade, pelas Inquisições. E ele pede o perdão por causa, dizendo ele, lá em 12 de março de 2000, dizendo sobre os 7 pecados, né, os chamados pecados gerais da Inquisição, os pecados a serviço da verdade, ou seja, perseguir para buscar a verdade, aí vem lá os julgamentos, a inquirição, melhor dizendo, etc. Os pecados contra a ordem da unidade da igreja, os pecados contra os judeus e muçulmanos, mais especificamente nessa ideia dos cristãos convertidos, o pecado contra o respeito e amor, né, o respeito ao amor, o respeito à paz, o pecado contra a dignidade das mulheres e das minorias e o pecado contra os direitos humanos. Esses 7 pecados, João Paulo II vem em 12 de março de 2000 a público pedir o perdão da igreja, a igreja pedindo perdão pelo processo inquisitorial. Tamanha o reflexo que houve nessa situação toda da Inquisição. Então é isso, resumidamente, sobre a Inquisição. Né? Volto a dizer, uma visão bem superficial e sem nenhuma crítica. Né? Até a pessoa que fez lá a mensagem lá disse assim, garanto que esse homem que está falando aí é protestante. Nada, eu não protesto nada, não sou protestante. O que eu trouxe em todos os nossos estudos foram os elementos que a historiografia traz. Agora, se a pessoa nunca ouviu falar sobre, não tribute a mim a responsabilidade de não ter ouvido falar sobre, né? Principalmente quando é um pouco estranho, mas a historiografia diz isso. Tudo isso que eu falo aqui são pontos da historiografia, né? E ensinados nas escolas, são ritos naturais da estrutura curricular das escolas do curso de História. Então, assim, não cito muitas fontes, por quê? Porque são vários historiadores. Agora, eu tento ao máximo citar data, quem foi o Papa, porque se quiserem consultar depois é só pesquisar. Né? Por isso que eu tento citar aqui mais a data, qual foi o nome da bula, qual foi o nome do concílio, que ano aconteceu, e quem era o Papa, porque aí a pessoa entra aí, pesquisa e aprofunda, porque eu não aprofundei nada, fiz apenas um relato superficial. Ok?
A Ivete diz, vou assistir no YouTube. Ivete, tive um problema aqui, eu estava gravando e deu aqui memória cheia, não sei se eu perdi a primeira parte do vídeo, estou gravando de novo, mas só a segunda parte do que nós conversamos, 20 minutos, os outros eu acho que perdi, porque eu não sei se salva automático, eu vou só saber daqui a pouco. Se salvar automático, eu subo os 2 vídeos, se não, eu vou subir essa segunda parte pedindo desculpas, ou não subo nenhuma, e depois tento ver se eu consigo tirar do YouTube, do Instagram e levar para o YouTube, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus, já estou atrasado, porque eu tenho uma live agora que começaria às 19 horas, o Fala Boa, já estou atrasado, e já entro lá no Fala Boa, tá? Quem quiser é só entrar nos meus stories, tem lá o link, que é o nosso bate-papo com o Hélito e com o Quincas, no Fala Boa, lá no espiritismo.net do YouTube, ok? Desculpa a saída rápida, porque eu já estou 8 minutos atrasado. Fiquem com Deus, um bom fim de semana, um bom domingo, uma boa segunda, desculpa, uma boa semana, fim de semana, hoje é domingo, uma boa semana que se inicia hoje, e amanhã às 18 horas terminaremos esse ciclo de estudos da história do cristianismo, da visão superficial da história do cristianismo. Fiquem com Deus.